Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, Gabigol e Arrascaeta foram absolvidos pelo STJD e estão prontos à disposição para encarar o Atlético Paranaense. O que você achou dessa decisão? Eu vou dar minha opinião. E o Pedro, hein? Eu vou dizer uma coisa para vocês, ele tá quase na Copa pelo que eu ouvi do técnico Tite. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, nessa terça-feira o STJD julgou a denúncia dos casos envolvendo Gabigol e Arrascaeta no jogo de ida da Copa do Brasil, dessas quartas de final, entre Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã, 0-0. Vocês vão lembrar, o Gabigol dá um chute sem bola no Fernandinho e o Arrascaeta dá uma pegada no Eric nos minutos finais. Os dois jogadores não foram expulsos dentro de campo e está aqui um comentarista que acha que a arbitragem errou feio. Os dois jogadores eram ali passíveis de expulsão. Eles deveriam ter sido expulsos. O Gabigol por uma agressão sem bola e o Arrascaeta por um jogo brusco grave, como a gente chama, um carrinho por trás no tornozelo do adversário e que obviamente merecia o vermelho, mas pelo VAR, pela análise do VAR, foi uma intensidade média e aí por isso ele não recomendou o cartão vermelho. Lamentável. Inclusive, toda a equipe de arbitragem desse jogo foi afastada, comandada pelo árbitro de campo Luiz Flávio de Oliveira. Um atestado de que houve um erro. Ponto, nova linha. O que o STJD considerou é que, inclusive por dois auditores, eles nem acataram a denúncia exatamente porque houve uma decisão de campo, ela foi tomada dentro de campo, errada ou não, e que não é papel do tribunal reapitar o jogo. Em que o tribunal não pode ser o VAR do VAR. Hoje nós temos o árbitro de campo e temos uma cabine com o VAR, o assistente do VAR e outros membros da arbitragem para poder analisar o lance com todas as câmeras possíveis. Se esses caras não consideraram como expulsão, o tribunal entende que não é papel dele oferecer uma denúncia. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu concordo. O Gabigol tinha que ter sido expulso? Sim. O Arrascaeta tinha que ter sido expulso? Sim. Agora, no momento em que há um jogo, tem um árbitro em campo e ele decide não expulsar, e tem o VAR que não recomenda o vermelho, eu tenho que punir esses caras, como eles foram punidos. Eu não posso realmente, porque eu acho que abre um precedente perigoso, gente. Tendo a arbitragem no campo, tendo o VAR, a gente começar a questionar as decisões e as decisões irem para o tribunal depois do jogo terminado, eu acho que a gente vai entrar numa bola de neve em que todos os jogos serão reapitados por conta desse precedente se ele fosse aberto com a punição desses jogadores. Eles não foram punidos no campo, um erro absurdo. E quem deveria ter feito isso, obviamente tem que ser punido. No caso dos jogadores, bom, aí o jogo terminou, gente. O jogo terminou, a decisão foi tomada em campo, tinha lá um árbitro para isso. Se ele errou, geladeira para ele. Eu não posso punir o jogador de novo. É diferente se, enfim, há uma conduta violenta fora do campo de jogo, o cara vai lá, enfim, e também se ele é punido, né? Porque no caso, se o Gabigol e o Arrascaeta merecem ou recebem o vermelho, eu acho justo você denunciar para dar mais do que um jogo para ele. Porque aí houve a punição máxima dentro do campo. A arbitragem fez o papel dela, aquilo que ela podia fazer, que era aplicar o cartão vermelho. Se ele merece 2, 4 jogos, 8 jogos, 2 meses de suspensão, eu acho que dependendo do caso, aí sim o procurador pode oferecer uma denúncia. Ó, um jogo é pouco. Pelo que o cara fez, um jogo é pouco. Só que o que a arbitragem poderia fazer no campo, o máximo é um cartão vermelho, que te dá uma suspensão por um jogo. Não está escrito no cartão vermelho, não, esse cartão vermelho aqui, ele é um roxo. Na verdade, ele te pune por 2 jogos, não tem como. Ele pune por um jogo. E aí o tribunal pode, obviamente, aumentar essa pena. É só isso que eu acho. Mas, enfim, eles estão liberados para o jogo, grande reforço, né, para a equipe do Flamengo e provavelmente o Felipão e o Atlético Paranaense vão reclamar bastante. E eu acho que a reclamação é justa, é procedente, porque eles não foram punidos quando deveriam. Depois, gente, aí vira bagunça, né? Eu queria falar sobre o Pedro.
O técnico Tite, ele está numa peregrinação pelo Rio Grande do Sul, atendendo vários veículos de imprensa e conversou com vários jornalistas, alguns amigos meus, e eu acompanhei boa parte dessas entrevistas. E é óbvio que o Tite foi questionado sobre alguns jogadores que não estão indo, sobre alguns clamores populares, né? Rafael Veiga, Hulk em determinado momento, o próprio Gabigol. E nesse momento, ele foi muito questionado sobre o Pedro. E aí eu vou dizer uma coisa pra vocês, o Tite... Eu acompanho o Tite tem 20 anos no futebol. Desde que ele surgiu no Grêmio lá, na verdade 22, né? Desde que ele foi campeão pelo Caxias em cima do Grêmio de Ronaldinho Gaúcho no ano 2000. Depois em 2001 ele chega no Grêmio e ganha a Copa do Brasil. O Tite ele é muito transparente. O Tite não consegue tirar o repórter da verdade. Ele não desmente algo de forma veemente se a verdade estiver do outro lado. Ele não faz isso. Então nas entrelinhas... E às vezes até nem tão entrelinhas assim, o Tite revela muito daquilo que a gente quer saber. E ele, perguntado sobre o Pedro, ele foi muito claro até. Perguntado se o Pedro tem chances e entra no radar a partir de agora, ele fala sim. Quando surge um jogador nos últimos momentos da Copa, existe aquele mito, né, de que a equipe está fechada, isso é verdade, é mito e tal, ele falou não, a gente não pode abrir, a gente não pode fechar, porque existem casos excepcionais. E os casos excepcionais a gente trata como tal. Tudo isso dentro da mesma questão sobre o Pedro. E depois ele explicou o porquê. Ele falou, não estou criando esperança e não estou querendo ser... não estou falando da boca para fora. Não é para gerar uma motivação para o Pedro, alguma coisa assim. O Pedro tem uma característica rara. Rara. Ele não tem, aí é uma leitura minha, ele não tem nenhum jogador com a característica do Pedro dentro do elenco da seleção, dos convocáveis até então. Ele não tem. E aí o Tite fala em determinado momento que quando você tiver com um adversário numa linha mais baixa, ou seja, se defendendo, você precisa da bola aérea. Você precisa de alguém que faça o pivô. Você precisa de alguém que seja muito bom no jogo aéreo para você tentar entrar pelos lados. E o Tite não tem esse jogador na seleção. O Pedro seria esse cara, embora provavelmente não titular, mas um cara que você possa mudar um jogo dependendo do cenário. Isso ficou muito claro em todas as manifestações do Tite. Diante disso, e com o apoio de Dorival Júnior, que colocou o Pedro para jogar, eu acho que ele está muito próximo da Copa do Mundo. O Tite sempre falou, inclusive, que gostaria muito de contar com o Pedro, mas o Pedro não jogava. Isso era um problema realmente, porque ele estando na reserva do Flamengo, faz diferença, né? O jogador não tem ritmo de jogo, ele não tem... Como é que você vai simplesmente levar para uma Copa do Mundo assim? O cara assim tá jogando. Por mais que a gente saiba do potencial dele. Agora não tem desculpa, né? O Pedro está jogando, tá de titular e tá metendo gol um jogo atrás do outro. Nessa característica rara que ele tem. Ele encontra espaços, ele é um fazedor de gols, ele tem uma capacidade de atrair a marcação, de fazer uma parede e de aparar uma bola aérea que poucos jogadores no mundo possuem. Então o Pedro, eu diria para vocês, posso errar, mas eu vou cravar aqui. Ele tá praticamente na Copa do Mundo. O que vocês acham? Merece? Comenta aqui a situação também do Gabigol e do Arrascaeta, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!